Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelha Detetive. Sonic the Hedgehog e Miraculous Ladybug parecem pertencer a universos completamente distintos. Um é uma franquia de videogames de ação acelerada, o outro, uma animação serializada de super-heróis. Porém, quando analisamos sobre uma ótica técnica, encontramos estruturas narrativas, arquetipos de personagens e mecanismos dramáticos surpreendentemente semelhantes. Nesse vídeo, vamos destrinchar essas conexões de forma técnica. Ficou curioso? Então se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E vamos lá! 1. Elementos semelhantes. Estrutura e sistema de poder. Sonic the Hedgehog possui como artefatos místicos as Esmeraldas do Caos. Fonte de poder: energia cósmica e concentrada. Função: amplificação de habilidades e desequilíbrio narrativo. Já Miraculous Ladybug, os artefatos místicos são os Miraculous. Fonte de poder: energia mágica vinculada aos Kwamis. Função: concessão de poderes com regras específicas. Similaridade técnica: ambos utilizam artefatos limitadores que evitam o uso irrestrito de poder e sustentam o conflito. Número 2. Personagens semelhantes. Arquétipos compartilhados. Sonic e Ladybug, líderes naturais, tom otimista e confiante, protagonistas orientados à ação. Função narrativa: catalisadores do movimento da história. No geral, ambos são os protagonistas e líderes de seus grupos de heróis. Tails e Cat Noir, companheiros do protagonista, misturam suporte técnico e emocional, evoluem de dependência para autônoma. Arquétipo aliado em construção. Os dois são personagens de suporte de detaragonistas principais, mas eu particularmente acho que o Cat Noir combina mais com o Sonic. Eggman e Hawkmoth, personagens movidos por trauma, conflito interno constante, relação distorcida com poder. Arquétipo: figura trágica antagônica. Mas na real, o Hawkmoth é mais o Eggman, por ambos serem os principais antagonistas de suas franquias e serem vilões persistentes. Amy Rose e Rena Rouge. Muito fácil comparar a Amy com a Alia, né? Ambas são personagens recorrentes e estão ligadas à amizade, felicidades e fortes em atitudes, além delas incentivarem os outros personagens a seguirem em frente. Knuckles e Minotaurix. Knuckles é muito semelhante com o Ivan. Ambos são muito tímidos e sérios, além de serem representados pela força, seja pelo porte físico ou pelo fato deles se isolarem e terem dificuldades de fazer amigos. Wave e Queen Bee. Acho que isso seria muito fácil, já que tanto a Wave quanto a Chloe compartilham um pouco da personalidade presunçosa e egocêntricas, que se autoposicionam em um nível de maioridade maior do que os outros, ficam ansiosas quando algum detalhe escapa aos seus olhos, são perfeccionistas e muitas vezes elas pensam nelas mesmas e não ligam para mais ninguém. A diferença é que a Wave é uma das representantes do conhecimento e da inteligência, enquanto que a Chloe é representante do dinheiro e do status alto da sociedade, considerando que ela é filha do ex-prefeito de Paris e de uma fashionista. Shadow e Viperion. O Shadow possui algumas semelhanças sutis com o Luca, principalmente porque ambos guardam um passado traumático e também possuem personalidades emocionais e não verbais, são introspectivos, apaixonados e tranquilos. Jet e Rei Macaco.
O Jet também lembra bastante o Kim, ou conhecido como Rei Macaco. Os dois são do tipo competitivos e estão sempre desafiando todo mundo e subestimando eles, e não conseguirem chegar aos seus pés. Cream Piguela. A Cream é semelhante a Rose Lavian, ou conhecida como Piguela. Ambas são as mais inocentes e doces entre seus grupos de amigos. São muito gentis e fazem amigos com facilidades, além de serem incompreendidas e muito, mas muito fofas. Vector e Carapace. Apesar de não ser uma semelhança sutil, o Vector é bem parecido com o Nino, ou conhecido como Carapace. Isso porque ambos têm um amor profundo pela música, tanto é que ambos são DJs, e possuem também um bom coração e estão sempre de bom humor, além da personalidade descontraída e até mesmo estabanada. Blaze Ryuko. As semelhanças entre a Blaze com a Kyoko Tsurugi são bem evidentes. Ambas são bem sérias, calmas e disciplinadas. Têm controle rígido das emoções, poderes elementais e um conflito distinto entre poder, assim como serem diplomatas em suas novas moradias, pois a Kyoko é do Japão, que foi morar em Paris com sua mãe. E a Blaze veio da Dimensão do Sol, que de vez em quando retorna ao mundo do Sonic para participar de eventos entre amigos, mas que tem o seu dever a permanecer em sua dimensão. Merlina e Lyra Ross. E por fim, uma semelhança bem secundária, mas que vale a pena notar, é a Merlina, tendo uma semelhança bem indireta com a Layla, a antagonista secundária do desenho. Isso porque ambas são vistas, ao longo de todas as suas histórias, como personagens do bem, mas que contam com posições bem inusitadas e até mesmo bem falsas, até que lá no final revelam suas verdadeiras faces. A diferença é que a Layla é má apenas por querer atenção, enquanto que a Merlina é apenas uma moça gentil, mas que foi corrompida pelas suas reais intenções, resultando em uma baita reviravolta no final do Black Knight, em que uma personagem coadjuvante com a aparência de ter um bom coração se torna uma vilã, embora sem querer. Número 3. Histórias semelhantes. Modelo episódico, mais arco serializado. No Sonic, as histórias episódicas, jogos e séries, arcos longos, Adventure Forces e DW. Já em Miraculous, episódios autônomos, arcos contínuos de vilania e mistério. Estrutura narrativa híbrida, permite fácil entrada do público e desenvolvimento gradual de personagens. Número 4. Papéis semelhantes. Funções dramáticas. A função é herói principal, suporte estratégico, antagonista recorrente e energia do caos. No Sonic, o herói principal é o próprio Sonic, o suporte estratégico é o Tails, o antagonista recorrente é o Eggman e a energia do caos são as Esmeraldas do Caos. Em Miraculous, a heroína principal é a Ladybug, o suporte estratégico é o Cat Noir, o antagonista recorrente é o Rockmoth e a energia do caos são os Kwamis e os Miraculous. Conclusão técnica: os papéis são redistribuídos em contextos diferentes, mas cumprem as mesmas funções extratoriais. Número 5. Conexões temáticas. Liberdade, identidade e responsabilidade. Sonic, liberdade individual versus responsabilidade global. Ladybug, identidade secreta versus dever heróico. Tema central comum: o peso da responsabilidade sobre personagens jovens em mundos estáveis. Número 6. Dupla e identidade. Narrativa de segredo. Em Miraculous,
a identidade secreta é central na trama. Em Sonic, a identidade simbólica, herói livre versus alvo do sistema. Análise. Ambos lidam com a tensão entre quem são e o que precisam ser. Número 7. Vilões recorrentes. Persistência antagônica. Eggman e Rockmoth. Não evoluam apenas em força, evoluem em estratégia, aprendam com falhas anteriores. Função narrativa. Pressão constante no protagonista. Número 8. Ação como linguagem. Movimento narrativo. Sonic usa velocidade. Miraculous usa acrobacia. Similaridade audiovisual. Ação substitui longas exposições e comunica caráter e emoção. Semelhanças entre Sonic e Miraculous Ladybug. Parte 4. Universos alternativos, multiversos e realidades paralelas. Estruturas de multiversos. Universos paralelos, Sonic, e realidades alternativas, Miraculous. Arquétipo. Multiverso fragmentado. Sonic explora múltiplas linhas do tempo e realidades. Futuros destruídos, dimensões alternativas. Miraculous introduz variações de realidades através de linhas alternativas e consequências de escolhas. Ambas usam o multiverso como ferramenta da expansão narrativa, não apenas espetáculo. Linhas do tempo de colapsadas. Sonic 2006. Paradoxos temporais. Miraculous. Arquétipo. Correção de anomalia. Eventos apagados ou reescritos. Memórias seletivas preservadas. Sacrifício narrativo para restaurar equilíbrio. O multiverso funciona como mecanismo de reset controlado. Agora vamos falar das versões alternativas dos personagens. Temos o Scourge the Hedgehog com a Ladybug sombria. Arquétipo. O eu corrompido. Representam caminhos alternativos do herói, motivados por ego e ressentimento, funcionam como advertência moral. Mostram que o herói poderia ter sido vilão. Também tem Flatway Supersonic e Ladybug descontrolada. Arquétipo poder sem freio. Forma instável e agressiva. Perda temporária de identidade. O poder domina a vontade. O perigo não é o vilão, mas o excesso de poder. Tem a Blaze da dimensão do Sol e a Kyoko em realidades alternativas. Arquétipo: guardiães dimensionais. Existência fora da linha principal. Responsáveis por manter o equilíbrio. Isolamento emocional. O peso de proteger mundos cobra o preço pessoal. Também tem um mundo espelho e variações de papel. Universo do Metal Sonic, realidade dos Sentimonstros. Arquétipo: mundo artificial. Personagens criados não nascidos. Identidade construída por controle externo. Questionamento do livre-árbitro. São universos onde a vida é programada. Também tem Eggman dominante, Rockmoth vitorioso. Arquétipo: linha do tempo da derrota. O vilão vence, o mundo vive sob seu controle, heróis sobrevivem como resistência. Funcionam como avisos que não pode acontecer. Também tem multiverso como ferramenta filosófica. Destino versus escolha. Sonic, múltiplos futuros provam que nada é fixo. E em Miraculous, escolhas criam realidades alternativas. O multiverso reforça a ideia do que o futuro é construído, não imposto. E por fim temos o Canon flexível. Arquétipo: multi-canon. Nada é totalmente descartado.
tudo pode coexistir como variação estratégica moderna para a longevidade da franquia. Conclusão final: 2 universos, mesma estrutura. Sonic e Miraculous Ladybug compartilham mais do que parece. Eles utilizam os mesmos pilares narrativos, adaptados para o público em mídias diferentes. No fim, ambos contam histórias sobre crescer, assumir responsabilidades e proteger o mundo, mesmo quando isso cobra um preço pessoal. Mas e você? Já tinha percebido essas semelhanças? Qual comparação faz mais sentido para você? Diga aqui nos comentários. Então é isso. Esse foi nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de pedir desculpas pela minha voz, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou sem voz por conta da minha garganta instável. Vocês viram lá no Discord, eu inclusive avisei a vocês na aba comunidade que alguns vídeos vão ficar um pouco atrasados. Inclusive a live de Sonic Forces Speed Battle foi atrasada. Foi adiada para sexta-feira. Me perdoem, tá? Mas é o único jeito de manter o canal ativo. Se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo. O mistério fica para um outro dia. Até breve, coelhitos!